Olá, aqui é a Lúcia Bandeira e hoje nós vamos conversar sobre os inimigos invisíveis na nossa alimentação. Você sabia que existem alguns inimigos que são invisíveis na nossa alimentação? Hoje nós vamos conversar sobre um deles, que é o açúcar. Será que o açúcar ele é um inimigo e ele é invisível? Porque todos nós já sabemos que o açúcar ele traz muitos malefícios para o nosso organismo, né? Principalmente criança, quando a gente vê comendo muita balinha, muito doce, qual é o cuidado que a gente fala? Vai escovar os dentes e a gente sabe que o açúcar ele desmineraliza a nossa arcada dentária e ela pode provocar cárie e vários problemas, né? Até a criança podendo ou o próprio adulto perder seus dentes pelo excesso do consumo de açúcar. Esse é um dos problemas que o açúcar traz para a gente. No decorrer da nossa conversa, você vai descobrir por que existe este açúcar invisível. Por exemplo, vamos falar agora dos malefícios, né, do açúcar para o nosso corpo, por que ele é inimigo. E depois a gente vai entender quando que ele entra como inimigo invisível, tá? Então, o primeiro problema que a gente detecta, principalmente em criança, aquele cuidado de sempre o adulto também terminar uma refeição, escovar os dentes, porque se fica excesso de açúcar na sua boca, pode atacar os nossos dentes, criando cárias e trazendo muitos problemas para nossa saúde bucal. Mas o maior problema que o excesso de açúcar acarreta para o nosso corpo é, infelizmente, a obesidade. É uma doença já considerada uma epidemia mundial, que leva a vários problemas e risco para a nossa saúde. Entre eles está a diabetes, hipertensão, a obesidade causa problemas também de hepatite, doenças no fígado. Então, nós não vamos entrar nos detalhes agora da consequência da obesidade, porque nós já temos aqui no canal um vídeo onde fala pandemia e barriga, onde vocês vão entender melhor o porquê, o cuidado com o açúcar, para ver se a gente consegue realmente combater essa obesidade, né? Outro problema ocasionado pelo excesso de açúcar é a disbiose intestinal, que é o quê? Um desequilíbrio no microbioma. E se a gente tem esse desequilíbrio, ele vai trazer problema intestinal, você deixa de ter um intestino saudável e todas as consequências de um intestino que não funciona bem, a nível até de sistema imunológico. Então, indiretamente, quando você provoca a disbiose, você está também alterando o seu sistema imunológico, as defesas do seu corpo. E mais detalhes sobre esse assunto também já tem um vídeo aqui no canal, onde a gente fala exatamente sobre esse mundo vivo que habita o nosso corpo, que é o microbioma. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, aqui no texto. E o açúcar, quando ele entra na nossa corrente sanguínea, ele dá uma elevação no nível de glicose no nosso sangue e uma queda muito brusca. E essa oscilação de aumento e queda dessa glicose do nosso sangue vai levar também uma queda de energia. E a pessoa sente uma sensação de fadiga, aquele cansaço crônico, que pode chegar até a desencadear uma depressão na pessoa. Então, para você ter uma ideia, tanto a nicotina como a cocaína, o álcool e o açúcar, ele estimula esse neurotransmissor, que é a dopamina, que dá essa sensação de prazer e que por isso que cria dependência. E nas crianças, essa dependência do açúcar já está gerando problemas de hiperatividade, falta de concentração. Alguns estudos já estão comprovando distúrbios no comportamento infantil que vai dificultar o aprendizado, a concentração, a memória. Então, realmente, o açúcar está trazendo muitos transtornos comportamentais. E o excesso de açúcar, ele diminui também a absorção do magnésio e do cálcio, o que aumenta o risco de uma osteoporose.
ele deixa muitos radicais livres na nossa corrente sanguínea e ele provoca um envelhecimento precoce das nossas células. Infelizmente, o açúcar também é o responsável por alguns tipos de câncer. O açúcar, ele estimula a mesma região do cérebro que também é estimulada quando consumimos cocaína, nicotina, álcool. E essa região do cérebro, ela produz um hormônio que chama dopamina. E a dopamina é exatamente o hormônio responsável pelo prazer, pela sensação de bem-estar. Aí dá pra gente perceber como é grave essa dependência emocional que a gente cria com o açúcar. E não é tão fácil a gente deixar de uma hora para outra esse vício de lado. Então, agora vamos ver o que a Organização Mundial de Saúde nos recomenda com relação ao consumo de açúcar. A Organização Mundial de Saúde, ela nos fala que devemos consumir no máximo 10% da caloria ingeridas que venha do açúcar. Isso equivale a dizer que não podemos ultrapassar diária de consumo de açúcar de 25 gramas. Mas para vocês terem uma ideia, como é que está o consumo de açúcar do brasileiro? A nível de consumo anual por pessoa, a Organização Mundial de Saúde também recomenda que no máximo haja um consumo de 18,20 quilos ano. E o brasileiro está consumindo 30 quilos ano por pessoa. Tá? E aí é onde entra a nossa questão. Esse inimigo, ele está sendo consumido de forma invisível. Por quê? Quando a gente coloca uma colher de sopa de açúcar em determinado alimento, nós já estamos colocando 25 gramas de açúcar em uma colher de sopa. Agora imagina o açúcar que entra no nosso corpo através dos alimentos industrializados e que nós não estamos vendo este açúcar. Para vocês terem uma ideia, uma latinha de refrigerante de 350 ml equivale ao consumo de 35 gramas de açúcar. Então, se no máximo, o dia inteiro, o máximo recomendado para a gente consumir é 25 gramas, e se você toma uma latinha de refrigerante, você já ultrapassou o máximo que nós podemos consumir de açúcar, conforme a recomendação da Organização Mundial de Saúde, se você quer ter uma alimentação saudável. Agora vamos entender também o perigo que a gente falou desse açúcar invisível quando ele vem através de uma xícara de cereais matinais. Você diz, vou comer cereais matinais, que é realmente saudável, né? Por um ponto de vista é saudável, mas muito cuidado, porque nessa xícara de cereais matinais já tem 15 gramas de açúcar, tá? E um iogurte de 100 gramas, ele já vem mais 10 gramas de açúcar. Se você coloca uma colher de sopa de ketchup na sua refeição, você já está consumindo mais 5 gramas de açúcar. E um biscoitinho só recheado, um biscoitinho doce, que você vai acrescentar na lancheira do seu filho, por cada um biscoito você está colocando 5 gramas de açúcar. O achocolatado, sem colocar o açúcar, só o achocolatado, aquele pozinho que você coloca no leite, já tem 20 gramas de açúcar. Então, todo cuidado com alimentos processados, industrializados, com esse açúcar que você está comendo, que vem junto com muita química. Por quê? Porque se você come uma laranja ou uma banana, um cereal, também já tem açúcar, a beterraba já tem açúcar. Então, o excesso de açúcar, quer seja industrializado ou não, que a gente está consumindo no dia a dia nosso, a gente com certeza tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos ultrapassando a recomendação de uma dieta saudável. Diante desse quadro, onde está tão difícil a gente
cumprir essa recomendação do consumo mínimo, né, de açúcar, que esse açúcar está vindo invisível na nossa alimentação. O que podemos fazer? O primeiro ponto é a gente tomar consciência que realmente o açúcar está muito presente, que está aumentando muito esse nível de glicose na nossa corrente sanguínea, que está trazendo todas essas consequências. Mas podemos também retirar da nossa casa o açúcar refinado, aquele açúcar branco, aquele açúcar que é muita química, porque esse açúcar ele não traz nenhum benefício a nível de minerais, de vitaminas. Esse açúcar branco, quanto mais branquinho, mais refinado que está na nossa mesa, ele não passa de calorias vazias, tá? Então, esse é o nosso primeiro passo. O outro passo que é importantíssimo, se a gente quer reduzir esse índice glicêmico no nosso organismo, é a gente passar a consumir mais produtos integrais, colocar mais fibra na nossa alimentação, porque quanto mais fibra, essa fibra também bloqueia essa assimilação rápida do açúcar. Então vamos comer alimentos mais integrais e adicionar fibras na nossa alimentação, tá? Para quê? Para baixar esse índice glicêmico, certo? E o terceiro passo é você olhar os rótulos, tá? Às vezes você tá assim num supermercado e você vê um suco natural, aí você imagina, não tem açúcar, e você vai olhar lá nos rótulos, tem açúcar sim, certo? E se você realmente não pode cortar de vez o açúcar, porque a gente viu que nós temos uma dependência pelo doce, pelo sabor mais adocicado, então nós vamos fazer a opção de colocar na nossa casa um açúcar mais nutritivo. Então, você começa a colocar o açúcar mascavo, o açúcar do xilitol, o açúcar do coco. Então, aos poucos você vai se desligando do açúcar, porque é um processo, não é assim, porque hoje eu tomei consciência que o açúcar traz tanto malefício para a minha saúde que amanhã na minha casa eu não vou adoçar mais nada. Não, você muda o tipo de açúcar, diminui a quantidade de açúcar, aumenta a consciência dos riscos que nossa família está correndo com esse excesso de açúcar e você vai percebendo que você passou para um outro tipo de açúcar, até que, quem sabe, você chega a gostar do café sem açúcar, do suco sem açúcar, e o açúcar já não vai fazer mais tanta falta no seu corpo. Tome muito cuidado também para não saírem do açúcar para o adoçante, para esses adoçantes artificiais, porque eles também têm muita química e pode prejudicar a nossa saúde. Em outro momento eu posso falar com mais detalhes sobre esses adoçantes. Então, se você procura um adoçante, vá para o stevia, para o xilitol, que são os que agridem menos o nosso organismo. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você compartilhe com as pessoas que você ama. Não deixe de se inscrever no canal, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, e dar a sua curtida. E eu espero você no próximo vídeo.